Muito bem, Vene Casagrande, já tem escalação? Já passou pro São Paulo? Não, ainda não, até porque tem um treino nesse sábado ainda para definir o time contra o Internacional. Não tem escalação, mas tem uma curiosidade. Porque bastidores, assim, apuração mesmo, o que o São Paulo identificou e ele precisa corrigir o quanto antes. E na verdade está até fazendo uma força-tarefa entre todos os departamentos dentro do Flamengo. Na conversa que São Paulo e a sua comissão tiveram com o elenco, ele disse o seguinte para os jogadores: o que eu preciso corrigir o quanto antes é a parte física de vocês. Para o meu estilo de jogo funcionar, eu preciso que vocês estejam melhor fisicamente. E isso não é uma crítica ao ex-treinador Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira tinha um outro método de trabalho. O São Paulo ele tem um outro método de trabalho e, na visão dele, nesse método, na metodologia dele, os jogadores precisam estar melhores fisicamente. E ele está fazendo uma força-tarefa com o departamento médico, o departamento de fisiologia, para melhorar essa condição física dos atletas o quanto antes. Tinha uma pessoa deste programa, que se chamava Vene Casagrande, que já havia identificado esse problema há algum tempo. Com o Vitor Pereira já, fisicamente, o time problema do Flamengo é fisicamente. Fisicamente, o Flamengo não está bem. Você foi um cara que o tempo inteiro... Eu respeito o trabalho do Vitor Pereira, mas eu entendo que fisicamente o Flamengo não está legal. Não, e eu também achava, isso é minha opinião, que não era uma culpa apenas do Vitor Pereira. Porque se a gente for parar para analisar, a diretoria deu mais de 40 dias de férias aos jogadores. E logo depois que eles voltaram, eles tiveram uma sequência absurda de jogos importantes. Então eu entendo o Vitor Pereira também. Mas agora, o São Paulo chegou ao Flamengo, na visão dele ele precisa melhorar isso. E de fato, a parte física dos jogadores, sobretudo no segundo tempo, era algo que me chamava muito a atenção. Porque eu achava que o Flamengo caía de rendimento na segunda etapa por conta da parte física. Porque não conseguia manter a mesma intensidade que o Vitor Pereira tanto desejava. E o São Paulo, pelo que eu pude entender, ouvindo dos jogadores e de pessoas que trabalham no Flamengo, cobra mais intensidade ainda. Sobretudo nas atividades, que as atividades são muito intensas. E, obviamente, que se na atividade é intenso, nas partidas também serão. E, Pedrosa, isso muito também pelo estilo de jogo que ele exige. Um outro cara que é assim é o Fernando Diniz. Todo mundo que é treinado pelo Diniz fala, mas o treinamento dele é diferente, ele exige muito fisicamente. Porque você, como um atleta, se você tem que fazer uma resposta X num jogo, você tem que fazer um treino X para você treinar para aquela sua resposta, principalmente física, né? Numa forma rasa, você na academia, você vai treinar, que eu quero ficar fortinho, eu quero o peitoral maior, o bracinho maior, né? Fiz isso essa semana. Então, você vai treinar o quê? O bracinho e o peitoralzinho, né? É uma questão rasa, falando. No futebol, você tem uma resposta X que você tem que entregar fisicamente, que é o tipo de trabalho do Diniz, o tipo de trabalho do Sampaoli. Você tem que ter uma exigência igual nos seus treinamentos, Pedrosa. Igual não, superior. Superior. Hoje não, né? Essa semana teve uma entrevista do Guardiola que ele fala sobre o Haaland, né? Que é um fenômeno. E ele diz e deixa muito claro sobre o futebol atual, que é o seguinte: o jogador hoje trabalha muito mais, mas muito mais fora do jogo do que dentro do jogo. Por quê? Ele tem departamento de fisiologia, ele tem treinamentos específicos para cada deficiência que o jogador tem dentro de campo, ele tem o próprio treinamento do treinador e ele também faz outros trabalhos dentro do período em que ele não está jogando. Então, o jogador de futebol, e como eu falo aqui, todo mundo fala, os caras ganham muito para isso, eles ganham muito mesmo, isso aí ninguém está discutindo. Mas o que eles trabalham é sacanagem também. Então, tudo isso tem que ser valorizado. O cara que é atleta, que é profissional mesmo, ele trabalha muito mais fora do jogo dos 90 minutos do que dentro do jogo. E não é só do futebol, Não, é o atleta de qual é o alta nome disso aí performance. que eles falam no futebol? Por exemplo, essa pessoa do Flamengo falou que é o chamado treinamento invisível, que é Perfeito. fora do CT também, que existe um treinamento fora do CT. Qual é esse treinamento? O cara descansar, se alimentar bem, isso tudo conta. E aí... Inclusive, o Thiago Maia, na zona mista do último jogo, até brincou sobre o treinamento pela manhã, que era algo pouco usual lá no Flamengo. Agora já se tornou rotina. E treinamento de manhã é totalmente diferente. Tem gente que, quando não treina de manhã, acorda tarde, não se alimenta bem pela manhã, ou não toma o café da manhã, que é uma alimentação importante. E por aí vai. São vários fatores que fazem a diferença no dia a dia. Isso quer dizer que o São Paulo vai conseguir o resultado positivo dentro de campo? Não. Mas isso quer dizer que, no entendimento do São Paulo, é mais fácil conseguir o resultado positivo dentro de campo. Tem disciplina e tem trabalho. Isso. E a gente está falando de uma vida com coisas que te entregam qualidade de vida, não só para um atleta, mas para o ser humano normal. Você aí, se você
dormir mais cedo, se você dormir bem, se você tomar o seu café com alimentos saudáveis, se você beber água, eu sempre brinco aqui de beber água, de fato a sua vida vai melhorar em vários aspectos. O seu corpo vai responder. A gente guarda a nossa alma dentro do nosso corpo, a gente que cuida dele. Então, a gente tem que tratar bem. Do atleta, mais ainda. Então, às vezes a gente fala, que nem eu tô falando aqui com vocês, e obviamente o São Paulo como treinador fala, vocês precisam dormir mais cedo, vocês precisam tomar café. E muitos não escutam. E aí o cara é tão sagaz e tão perspicaz que ele faz o seguinte, vamos treinar de manhã. Que ou tu dorme cedo, ou você não vai aguentar. É porque se o jogador ele não dormir cedo, teoricamente ele, enfim, vai ter uma noite ruim, o que vai acontecer? Não vai aguentar a intensidade de treinamento. Se não aguentar a intensidade de treinamento, São Paulo vai identificar. E São Paulo identificando vai ficar fora do jogo. E com isso vai jogar menos. É uma... Como que a gente chama? É igual o efeito dominó, né? Não tem jeito. O jogador, ele não é jogador só quando ele tá com a bola no pé, né? Ele é jogador 24 horas por dia. Exatamente. Você é atleta toda hora. Eu sou atleta da vida. Vamos falar do Vascão? Não jogou essa semana, mas... Vai acompanhar a equipe no café da manhã de domingo. Isso porque o rubro-negro encara o Internacional às 11 horas da manhã no Beira-Rio, com direito a muita conversa com a nova comissão técnica, os jogadores que iniciaram a partida diante do Ñublense pela Libertadores fizeram um trabalho regenerativo na academia. Gabigol, que reclamou de dores nas costas, marcou presença normalmente na atividade. O restante do grupo treinou em campo. Sampaoli apareceu a todo momento, gesticulando muito e mostrando muita intensidade na condução da atividade. Após a estreia no Brasileiro com vitória em cima do Coritiba, o atacante Pedro falou sobre a expectativa para... A dificuldade que né? Vai ser uma grande equipe, né? Contra uma grande equipe na casa deles, ver a estratégia que o professor Sampaoli vai pedir para a gente começar bem, né? A gente já começou com a vitória e vencer lá contra o Inter também.